E esse papo de que São Paulo e Corinthians pode ser anulado por conta de um suposto gol de mão de Lucas Moura, vídeo de hoje do canal do Nicola, te esclarece em detalhes toda essa situação e fala também sobre os jogadores contundidos do São Paulo, quando é que eles voltam. Bora te atualizar sobre um problema importante no Palmeiras relacionado a Dudu. No Flamengo a notícia diz respeito a Davi Luiz, ele vai mesmo rescindir seu contrato de forma amigável em dezembro. No Vasco da Gama, a declaração super importante do Payet que comoveu o torcedor cruzmaltino, já o Fluminense de olho em um atacante que faz sucesso na Argentina. Vou te contar também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada é super simples, clica no botão vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, assim qualquer vídeo que eu postar por aqui você vai ser notificado, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que tem Caleri como um dos seus embaixadores. E na Aposta Ganha, depositando R$1, você ganha 20 em bônus para começar a brincar. Tô te mostrando as partidas desse sábado, são 5 jogos do Brasileirão com os meus palpites. Quero te ajudar a se consagrar. Tem, por exemplo, Internacional e Fortaleza, vou de Inter. São Paulo e Botafogo para mim dá empate. Cuiabá e Palmeiras empate. Fluminense e América vou de Flu. Tem ainda Cruzeiro e Corinthians, vou de Vitória Cruzeirense. Então, para te explicar direitinho como é que funciona, pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro agora mesmo na Aposta Ganha, automaticamente depositando R$1. Você já ganha R$20 em bônus para começar a se divertir. Quero iniciar esse vídeo de hoje do canal do Nicola com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre São Paulo e Botafogo, que se enfrentam às 4 da tarde no Morumbi nesse sábado, com uma atração bem interessante para cada lado. James Rodrigues, pelo lado do São Paulo, estreará pelo tricolor no Morumbi e fará também seu primeiro jogo como titular. Pelo lado do Botafogo, a tendência é que Diego Costa faça seu primeiro jogo com a camisa do clube, recém-contratado, treinou ao longo da semana como titular. Bora contar também que antes de machucar o joelho, o lateral direito Guillermo Varela, do Flamengo, tinha negociações avançadas para se mudar para o Independiente da Argentina. As tratativas estão canceladas, afinal de contas a janela na Argentina se encerra em 31 de agosto e o Varela vai precisar de bem mais tempo para estar à disposição. Quero falar agora sobre Neymar. Cidade de Riad, na Arábia Saudita, tem preparado uma série de homenagens ao atacante que será apresentado nesse sábado. O time dele joga às 3 da tarde pelo Campeonato Saudita. Antes, ele vai ser apresentado ao torcedor. Cerca de 70 mil pessoas devem estar no estádio e vai haver um mosaico bem bonito, dando boas-vindas para o atacante. O Neymar, que também já deve ter visto na cidade de Riad uma projeção no céu da sua imagem. Muitas pessoas na Arábia Saudita bastante empolgadas com a chegada do atacante brasileiro. Fechando o giro de notícias, contar que o Curitiba está mais perto de contratar Slimani, o atacante argelino de 35 anos de idade, que fez enorme sucesso no futebol português. Tratativas avançadas, a expectativa do anúncio nas próximas horas. Quero falar agora sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Penúltima rodada começa nesse sábado e tem muita coisa em jogo. Você sabe que a Série C é disputada por 20 clubes, os 8 primeiros passam à próxima fase, certo? Os 3 primeiros já têm passagem garantida, são eles o Brusque, o Operário e o Amazonas. As outras 5 vagas são disputadas por 12 clubes diferentes, lembrando que o Botafogo da Paraíba e o Volta Redonda estão muito perto de se juntarem a Brusque, Operário e Amazonas. Hoje o G8 conta, além desses 5 que eu já citei, com o Paysandu em sexto, o São José do Rio Grande do Sul em sétimo e o São Bernardo em oitavo. Em relação à luta contra o rebaixamento, 2 times já caíram, o Altos e o Pouso Alegre. Manaus e América de Natal hoje completariam o Z4 da terceira divisão do futebol nacional. Hora de falar sobre a resposta legal que o Payet deu durante sua apresentação como reforço do Vasco e que deixou o torcedor cruzmaltino empolgado. Perguntaram a ele sobre a escolha pelo Vasco e a resposta foi: por que eu escolhi o Vasco? Porque sei que é um gigante, não só no Brasil, mas muito conhecido na França e no mundo. É um clube lendário e histórico. Conhecemos a história de Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Dinamite e tem uma questão A luta do Vasco contra o racismo é uma escolha que vai nesse sentido, disse o Payet. Explicando o motivo da escolha pelo Vasco, ele tinha outras propostas, inclusive do futebol francês, mas quis viver essa experiência no cruzmaltino, contrato de 2 temporadas. A estreia dele pode acontecer contra o Palmeiras no próximo final de semana ou no jogo seguinte diante do Bahia, as 2 partidas na condição de visitante.
É hora de falar sobre o Fluminense de olho em um atacante que tem feito sucesso no futebol argentino, Nahuel Barrios. Atacante bem baixinho que atua pelo lado esquerdo do campo, muita qualidade, velocidade de drible e também muita disposição para marcar. Acompanhei os jogos dele contra o São Paulo, comentei as partidas lá pelo Paramount Plus, não, comentei não, tinha comentado os 2 jogos anteriores do São Lourenço contra o Milionários da Colômbia e me chamou bastante atenção depois os jogos contra o São Paulo, eu assisti pela TV. E posso dizer que se o negócio avançar, o Fluminense vai estar ganhando um reforço dos mais interessantes. No São Lourenço ele tem muitas obrigações defensivas, imagino que jogando com o Diniz teria muito mais liberdade para atuar. Essa informação sobre o interesse do Fluminense surgiu de uma página que acompanha as notícias de mercado do São Lourenço lá na Argentina. Só para arrematar sobre esse assunto, o São Lourenço que foi 3º colocado no último campeonato argentino e foi eliminado nos últimos dias pelo Tricolor na Sul-Americana. Bora falar agora sobre Davi Luiz. O zagueiro está de saída do Flamengo. Essa possibilidade foi levantada nessa semana pelo Vene Casagrande. O jornalista que cobre o Fla trouxe a notícia de que as partes discutem uma rescisão de contrato amigável no fim dessa temporada. Vale a lembrança de que o Davi Luiz tem vínculo com o Fla até dezembro de 2024. Inicialmente o contrato terminaria agora em dezembro, só que como ele cumpriu os 20 jogos combinados nessa temporada, se ele batesse essa meta, o contrato automaticamente seria estendido para 2024 com as mesmas condições. Depois que o Vene trouxe essa notícia, entrei em contato com um dos empresários do atleta. Esse empresário assegurou que nunca foi comentado, ninguém do Flamengo procurou o Davi Luiz para discutir tal situação, muito menos o staff do atleta. Não passa pela cabeça do Davi Luiz deixar o Flamengo nesse momento. O jogador está super ambientado ao Rio de Janeiro, sua família também, ele tem sido titular absoluto e pretende cumprir até o último dia seu contrato. Nicola, por que o Davi Luiz não está jogando? Ele vai ficar de fora pela 3ª rodada seguida, confronto contra o Coritiba marcado para esse domingo, mas isso não tem nada a ver com contrato ou qualquer coisa do tipo. Ele tem sofrido com um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda. Bora falar agora sobre o clássico entre São Paulo e Corinthians e esse papo de que ele pode ser anulado. O assunto surgiu a partir da divulgação de imagens da própria São Paulo TV de um outro ângulo do gol do Lucas. Você vai lembrar, né? São Paulo fez 1-0 com Wellington Rato, São Paulo fez 2-0 com o Lucas. No momento do gol do Lucas, houve até uma análise do VAR para ver se o Lucas, depois do toque na trave, havia usado a mão para fazer o gol. As imagens que o VAR dispunha e aquelas que a gente viu durante a partida não indicavam que o Lucas fez gol com a mão. Só que surgiu 2 dias depois, no dia seguinte, através de uma imagem exclusiva por outro ângulo da SPFC TV, um outro ângulo que mostrava que o Lucas poderia ter colocado a mão na bola. A imagem não é conclusiva, mas dá essa ideia de que o Lucas empurrou a bola para o fundo do gol com a mão. Foi o suficiente para que torcedores corintianos começassem a se mobilizar pedindo o cancelamento da partida. Já vou chegar nesse assunto. Antes só preciso contar que o Corinthians enviou um ofício para a CBF, para a comissão de arbitragem, questionando o segundo gol do São Paulo. O clube quer saber como é que foi feita a análise do VAR em relação a esse lance. A chance de anulação da partida inexiste, não existe a mínima chance de os 2 clubes terem de refazer essa partida ou qualquer possibilidade de o São Paulo não estar na final da Copa do Brasil. Só há anulação de uma partida quando existe um erro de direito, em que a arbitragem aplica erradamente a regra do jogo. Então, por exemplo, disputa de pênaltis e o árbitro termina a partida antes de uma última cobrança que poderia permitir a esse time que estava perdendo se igualar na partida. Houve um erro de direito, isso poderia suscitar a realização de nova disputa de pênaltis. No caso específico desse lance, não é um erro de direito, é um erro de fato, em que a arbitragem erra na condução do jogo. E aí, nesse caso, assim como vários outros, não há repetição de partida nenhuma. O torcedor do Corinthians não vai conseguir levar essa história adiante, o torcedor do São Paulo pode ficar tranquilo. Por falar no tricolor, queria te atualizar sobre a situação dos jogadores machucados. Tenho recebido muitas perguntas durante as lives sobre a situação de cada um dos atletas e consegui esclarecimento sobre alguns deles. Ferrarese, já havia contado para vocês, é o mais próximo de voltar. Ele está na reta final da recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Essa cirurgia aconteceu no dia 5 de fevereiro. O zagueiro argentino / venezuelano está já na reta final de treinos em campo e deve voltar a atuar no fim desse mês, no máximo no início do próximo mês. Caio Paulista
tem sofrido com estiramento na coxa, perdeu inclusive a partida contra o Corinthians nessa quarta-feira. Ele ainda precisa de mais ou menos 15 dias. Está começando agora os trabalhos com a fisioterapia no gramado. Sobre Galopo, outro que vocês vivem perguntando. O Galopo passou por cirurgia no joelho esquerdo no mês de março. A tendência é que ele esteja à disposição do São Paulo somente no fim desse ano. Não tem volta programada ainda. Dentro do São Paulo existe um novo protocolo para lesões como essas, em que entende que o mais desejável, o mais recomendável é que o atleta demore 8 meses para se recuperar de uma lesão no joelho. O caso do Ferrarese vai ser uma exceção. O Ferrarese está voltando antes do tempo programado. Para o Galopo, a expectativa é de que ele esteja à disposição para o mês de outubro, talvez novembro, se as coisas não correrem tão bem, ele vai ser guardado para a próxima temporada. São Paulo que ainda tem como machucados o Igor Vinícius, fez uma cirurgia no pubis e está nesse momento trabalhando na transição. Tem também o Patrick com uma lesão no tornozelo e o Erisson com estiramento na coxa esquerda. Casos não tão graves, retornos previstos para breve. Quero fechar o vídeo para falar sobre Dudu. E o problema do atacante no Palmeiras, o Dudu tem como grande característica nunca se machucar. Está sempre à disposição do elenco, ele é um cara sempre pronto para ajudar. Mas no Campeonato Brasileiro a coisa está ficando um pouquinho diferente, ele vai perder mais uma vez um confronto no Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Cuiabá nesse sábado. Vai ser o 7º jogo em 20 do Palmeiras no Campeonato Brasileiro que ele fica de fora. Não é algo muito comum. O que está acontecendo? O Dudu tem um problema na panturrilha direita e tem sido preservado nos jogos do Campeonato Brasileiro para atuar na Libertadores. Foi assim nos 2 jogos contra o Atlético Mineiro e vai ser assim também no meio de semana no confronto contra o Deportivo Pereira na Colômbia. Ele joga a Libertadores e é poupado para trabalhar e recuperar a panturrilha no Campeonato Nacional. Só que a consequência dessas ausências no Brasileiro é que o Dudu tem seu pior aproveitamento de jogos no Campeonato Brasileiro desde que chegou ao Verdão. 65% das partidas do Palmeiras na versão 2023 do Campeonato Brasileiro contaram com o Dudu. Esse índice é o menor de todos. Até então, pior havia sido no longínquo ano de 2017, em que o Dudu esteve em campo em 68% das partidas. No ano passado, o atacante esteve em 38 dos 38 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. No ano de 2021, ele havia ficado em 70% das partidas disponível. Será que é indício de que a idade está chegando? No caso específico da panturrilha, não. Acho que é uma lesão normal. Assim como quase todos os atletas se contundem, o Dudu se machuca menos do que os outros. Que ele se recupere logo e possa voltar a jogar com frequência no Verdão. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Abraço, tchau!